Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina Católica, Tradição e Magistério. 15 de dezembro de 2016. Meditação. A correção fraterna, um grande meio de salvação. Muitos de nós temos observado a frequência com que se dá a falta de reação aos males. Isto não é nota apenas no mundo temporal de nossos tempos. Há também um buonismo pós-conciliar que assola a Santa Igreja. A propósito, faz algum tempo, lia um interessante escrito do dominicano padre Giovanni Cavalcoli, em que ele se refere ao fundo luterano do buonismo, que aposta nas ideias de um Deus misericordiosista e nos efeitos da sua potência absoluta, ou seja, nas teses de que Deus não castiga, falsa fiducia nella divina misericórdia, e de que, extraindo Deus sempre o bem, de não importa quais males, esses males são por isso mesmo um bem. Abdicar de reagir contra o mal, porque nele há algo inevitável de bom, remata contudo num absurdo, pois que já a coisa alguma caberia dirigir reprovação, uma vez que tudo é bom. Até o demônio, por ter uma natureza angélica, já não comportaria aversão. O buonismo imperante hoje na Igreja é, de um lado, a causa de muitas autoridades que se recusam a punir os ilícitos. De outro lado, entre os leigos pós-conciliares, domina uma surpreendente leniência. Tolera-se tudo, menos reagir diante de ilícitos, ainda que se trate de afrontas a direitos previstos expressamente nas leis divinas e eclesiais. Tudo em nome de uma paz na convivência humana. Esse pacifismo é um obstáculo ao dever de correção fraterna. Teme-se que já se tenham por extintas a valentia dos cavaleiros e a fortaleza dos cruzados. Hoje é de recear que predomine a molice de católicos desfibrados, sem ânimo para defender a fé. Lembra-me aqui a elegante referência de Gustavo Corsão a uma personagem do grande Chesterton, que quebrara a bengaladas as vidraças de um jornal ofensivo a Nossa Senhora. Não corremos já agora de repetir esta epopeia. A bengala saiu de moda, junto com o latim, e parece a vergonha. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa a ouvi-la, dize-o à Igreja. E se recusar ouvir também a Igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Quem não corrige seu próximo causa dano, não somente a ele, mas também a si próprio. Vê-se-á privado dos méritos e benefícios do cumprimento deste dever e acabará por escandalizar os que constatam sua negligência. A correção, portanto, será sempre um grande meio de salvação. Santo Afonso Maria de Ligório escreveu uma bela obra intitulada A Oração, Grande Meio de Salvação. Seu conteúdo é preciosíssimo e irrefutável. Numa de suas páginas, o santo chega a afirmar que quem reza se salva e quem não reza se condena. Chegaremos a uma conclusão. A correção fraterna é um grande meio de salvação, pois bem pode o destino eterno de alguém depender da aceitação às correções que lhe sejam feitas. Esta é a matéria que a meditação de hoje nos leva a considerar: o dever da correção fraterna e a necessidade de bem recebê-la. Vejam bem um detalhe: a palavra dever. É, pois, nossa obrigação corrigir os que estão no erro, e ao final e ao cabo, uma obra de caridade e amor pelas almas. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. É claro que o conselho do Divino Mestre quanto à necessidade de corrigir aqueles que pecam contra nós.
Nas ofensas pessoais, injúrias, ou mesmo nos defeitos que observamos na conduta de outros, sobretudo faltas concernentes à fé e aos costumes, com risco de produzir algum escândalo, não podemos deixar de advertir nosso próximo, seja por indiferença nossa, seja pior ainda, por desprezo. E para pôr em prática a norma do Senhor, expressa no versículo acima, nosso zelo deve ser cheio de fervor. São João Clímaco compara com muita unção a crueldade de alguém que retira o pão das mãos de um menino faminto, com a daquele que tem a obrigação de corrigir e não o faz. Este último causa dano não só a seu próximo, mas também a si próprio. Ver-se-á por esta omissão privado dos méritos e benefícios de um cumprimento deste dever, e acabará por escandalizar os que constatam sua negligência. A primeira responsabilidade, reconhecer o próprio erro, é de quem o comete. Porém, o zelo, a prudência e o amor a Deus cabem a quem tem a obrigação de advertir. Aquele que poupa a vara quer mal ao seu filho, mas o que o ama, corrige-o continuamente. Provérbios 13, 24. Portanto, é falsa ternura deixar de aplicar uma necessária correção, julgando com essa omissão poupar alguma amargura a quem dela necessita. Quem assim se omite, em realidade, não só é conivente com a falha praticada, mas demonstra querer mal a quem precisaria do apoio de uma palavra esclarecedora. Esse sentimentalismo, desequilíbrio e equivocada indulgência confirmam em seus vícios os que erram. Nos ensina o livro dos Provérbios. A loucura está ligada ao coração do menino, mas a vara da disciplina a afugentará. Provérbio 22:15. Aliás, é sinal de muito amor avisar de suas faltas os inferiores. Quando um pai assim procede com seu filho, deseja-lhe o bem e a virtude. A reciprocidade neste amor deve ser uma característica de quem recebe o aviso ou repreensão. Não rejeites, meu filho, a correção do Senhor, nem caiais no desânimo quando ele te castiga, porque o Senhor castiga aquele a quem ama, e acha nele a sua complacência como um pai e um filho. Provérbios 3, 11, 12. Se o superior deixa de advertir os que lhe estão confiados, é claro sinal de que não ama o inferior como filho. Ao escrever aos Hebreus, São Paulo não receia afirmar: sede perseverantes sob o castigo. Deus trata-vos como filhos. E qual é o filho a quem seu pai não corrige? Se, porém, estais isentos do castigo, do qual todos são participantes, então sois bastardos, e não filhos legítimos. Hebreus 12, 7, 8. Cornélio, a Lápide, em sua famosa obra de comentários sobre as Sagradas Escrituras, assim se exprime sobre esta questão. Não poupes ao menino a correção. Se o castigares com a vara, ele não morrerá, diz o livro dos Provérbios. Castiga-o com a vara e salvará a sua alma do inferno. Provérbios 23, 13 e 14. A correção é para o menino o que é o freio é para o cavalo e o aguilhão para os bois. Os pais que são demasiadamente indulgentes com seus filhos não os castigam, mas os expõem aos suplícios do inferno. Quem tem excessiva indulgência para com seu filho é o seu mais cruel inimigo. Assim, pais e mães, se amais vossos filhos, aplicai-lhes a vara das correções, para não acontecer que eles vão para o inferno. Se os livrais daqueles, será para condená-los a este. Escolhei. Repetimos. A salvação e a felicidade dos filhos resultam de uma boa educação e da justa severidade dos pais. Pelo contrário, uma condescendência licenciosa e a falta de correção são o princípio da má conduta e da condenação dos filhos.
eles caem em excessos e crimes que os levam à desgraça eterna. Quantos filhos no inferno maldizem os seus pais e os encherão de imprecações durante os séculos dos séculos, por terem negligenciado repreendê-los, corrigi-los e castigá-los, tornando-se assim causa de sua eterna perdição. Compreende-se o ódio desses condenados, porque tais pais lhe deram não a vida, mas a morte, não o céu, mas o inferno, não a felicidade, mas a desgraça sem fim e sem limites. O menino guarda até sua velhice e até a morte os costumes de sua infância e de sua juventude, de acordo com as palavras da Sagrada Escritura. O caminho pelo qual o jovem começou a andar, desde um princípio, dele não se afastará, mesmo quando envelhecer. Provérbios 22, 6. A árvore que cedo se entorta continua com sua má inclinação até ser cortada e lançada ao fogo. Fonte Cornélius a Lápide, Comentária in Scriptura. O amor fraterno, portanto, constitui um princípio basilar do cristianismo. O homem retribui a solicitude de Deus amando-o no irmão, isto é, ajudando os outros em suas necessidades, sobretudo espirituais, a fim de que levem uma vida marcada pela santidade pessoal, voltada para o céu. Trata-se da lógica do amor. Deus nos ama e nós o amamos de volta por meio da caridade. Pois, todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos, mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Mateus 25, 40. Grande motivo temos para agradecer a quem nos admoesta pela nossa falta de virtude, sobretudo naquilo que possa vir a constituir escândalo. Plutarco afirma que nós deveríamos pagar bem aos nossos adversários porque dizem as verdades a nosso respeito. Os amigos, segundo ele, só sabem bajular, adular e lisonjear. É, aliás, o que encontramos nas relações habituais de hoje em dia, ou seja, não nos deparamos com alguma correção. Hugo de São Vítor sintetiza de modo sábio os bons efeitos da correção. Quando é aceita com humildade e gratidão, ela detém os maus desejos, coloca freio às paixões da carne, derruba o orgulho, apazigua a intemperança, destrói a superficialidade e reprime os maus movimentos do espírito e do coração. Por isso é que ganhamos um irmão quando somos ouvidos com boa disposição da parte de quem corrigimos, pois lhe devolvemos a verdadeira paz de alma e o reconduzimos ao caminho da salvação. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. O empenho de salvar nosso irmão deve ser penetrado de forte zelo. Caso tenha sido infrutífera a advertência a sós, não se deve abandoná-lo, pelo contrário, é preciso insistir. Ainda estamos num âmbito de privacidade e por isso a reputação social do infrator encontra-se resguardada. Por outro lado, a presença de testemunhas poderá criar-lhe certo temor saudável e, quiçá, tornar-lhe impossível deixar de admitir sua culpa. Se ele vier a reconhecê-la, verificar-se-á o efeito visado na primeira investida. A eficácia deste meio baseia-se no apreço que o transgressor possa devotar ao conceito que desfruta junto aos outros. Não se trata, portanto, de colocá-lo entre a espada e a parede, pois bem poderia uma ação desse teor mais suscitar um irreversível ódio do que propriamente conduzi-lo a um sentimento de dor por sua falta. Esses tais outros a serem convocados não devem exercer a função de testemunhas de acusação em juízo, mas sim a de auxiliares na correção amistosa. Portanto, a fama e o decoro do infrator serão objeto de todo o cuidado possível. Veja, pois, como nossa meta não deve ser a vingança, mas sim a emenda pela correção. Isto obtido,
Não manda o Senhor que em seguida se tomem 2, mas só quando ele não quiser emendar-se. E nem mesmo neste caso quer que ele seja enviado ao povo, mas que seja corrigido diante de 1 ou 2, conforme previne a lei, a qual diz: que toda palavra saída da boca de 2 ou 3 testemunhas seja tomada em consideração. É como se dissesse: tendes um testemunho, fizestes a vossa parte. Segundo São Jerônimo, isso pode ser entendido também deste modo: se ele não quis te escutar, apresenta-o tão somente a um irmão. E se não atender a este, apresenta-o a um terceiro. Seja para que ele se corrija por vergonha, ou por teu conselho, seja para que veja que ages diante de testemunhas. E a este comentário deve-se acrescentar o que diz a glossa: ou para que, caso ele diga que não pecou, a testemunhas provem que pecou. Se ele não der ouvidos à voz da igreja, deverá ser considerado como um publicano ou gentil. Será indispensável haver um rompimento de relações. Nenhum vínculo nos unirá a ele. Ver-se-á excluído, tal qual os pagãos ou os publicanos, que não eram admitidos pelos judeus na comunicação do culto e das orações. A consideração de todos a seu respeito será como de uma pessoa perniciosa que poderia colocar em risco a perseverança dos demais. Daí a necessidade de evitarem o seu convívio. Pobre daquela pessoa que não ouve a voz da igreja ou que despreza o timbre e a sonoridade desta voz. Poderá ela levantar-se contra a sua autoridade, discutir sobre seus deveres, menosprezar suas correções ou condenações. A palavra do Senhor, porém, é firme como uma rocha. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. Tal pessoa já não pertencerá ao rebanho do bom pastor. Não mais terá direito ao nome de católico, apostólico e romano. Quem dá as costas à Igreja de Jesus Cristo será considerado como um gentil ou publicano aos olhos de Deus. O católico, quando acusa, denuncia, o faz por amor e com amor, levando em consideração que o pecador não poucas vezes poderá vir a constituir um perigo para o bem comum e, portanto, para a própria sociedade. Não denunciá-lo será uma omissão contra a caridade e até mesmo comodidade egoísta e covarde. Não é incomum encontrarmos essa omissão como vício praticado largamente cada vez mais. Essa falta de caridade tem consequências maléficas sobre o próprio infrator, que muito lucraria se fosse conhecido como tal. Pois a situação de repudiado por todos os seus conhecidos faria crescer nele o senso de vergonha e poderia servir-lhe de um bom meio de conversão, conforme ensina São Jerônimo, quando nos diz: entretanto, se tão pouco a esses ele quer escutar, então deve-se dizer isso a muitos, para que o detestem, e assim, aquele que não pôde ser salvo pela vergonha, salve-se pelas afrontas. Fonte: São Jerônimo, comentário do Evangelho de Mateus, livro 4, capítulo 18, versículo 15 e seguintes. Por isso mesmo, é um dever denunciar o pecador, e assim o sublinha a glossa. Ou diz eu também a toda a igreja, para fazer-o passar maior vergonha. Depois de tudo isso, deve seguir-se a excomunhão, a qual precisa ser feita pela boca da igreja, isto é, pelo sacerdote, que quando excomunga, toda a igreja excomunga com ele. Fonte: Santo Tomás de Aquino, Catena Áurea. Vemos o quanto é mais pernicioso um cristão que enverede pelos caminhos do mal do que às vezes os próprios maus. Nunca será demasiado insistir que a nota essencial desta denúncia deverá ser o amor ao próximo por amor a Deus. A manifestação de arrependimento e emenda da parte do corrigido é saudada com uma bela exclamação do Eclesiástico 24, afirmando que por este meio
se consegue mais facilmente fugir do pecado. E São Basílio faz uma analogia entre a disposição de um enfermo que aceita os penosos tratamentos indicados pelo médico para obter sua cura e a humildade de um homem que realmente deseja sua salvação eterna, pois este também aceita com gáudio a correção que se lhe faça, por mais amarga e áspera que esta possa ser. Fonte São Basílio, Sermões, Viginte Quator, de Moribus, Sermão 2, de Doutrina e Admoestação. O receber mal as repreensões constitui não só uma ofensa a Deus, mas até mesmo conduz a rejeitar toda semelhança com nosso Senhor Jesus Cristo. Quem assim procede não tardará em perder todas as suas virtudes e, por orgulho, caminhará de queda em queda, aproximando-se a cada passo do espírito de Satanás. A primeira preocupação de um coração enamorado por Cristo é a de levar seus irmãos para o céu. Nesse sentido, faz-se imprescindível uma atenção para os modelos de vida que não correspondem às máximas do Evangelho. A chamada correção fraterna é uma prática recomendada várias vezes no Novo Testamento. Na carta aos Hebreus, vemos São Paulo dizer: prestemos atenção uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. Nos livros sapienciais, também está escrito: repreende o sábio e ele te amará. Dá conselhos ao sábio e ele tornar-se-á ainda mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará o seu saber. Provérbios 9, 8, 9. Com efeito, é mister que os cristãos do mundo moderno digam não ao indiferentismo, a tendência de querer adequar-se à mentalidade comum, em vez de alertar os próprios irmãos contra modos de pensar e agir que contradizem a verdade e não seguem o caminho do bem. O exemplo dos santos, sobretudo daqueles que preferiram o martírio a negar as verdades cristãs, impele-nos a isto. O nosso amor pelo próximo, escrevia Santa Teresa Benedita da Cruz, é a medida do nosso amor a Deus. Trata-se de uma decisão, com Cristo ou contra Cristo. Não há neutralidade neste caso. Os mandamentos da lei de Deus são como uma autoestrada que conduz à única e verdadeira liberdade do ser humano, isto é, à vida eterna. A correção fraterna, obra eclesial de misericórdia espiritual, importante, mas delicada, e às vezes difícil e espinhosa, corrigir os que erram, pois deve-se ser cauteloso ao admoestar, particularmente pessoas tendenciosas à rebeldia, de aparências pouco amistosas. Não nos omitamos de corrigir quando se trata de ajudar alguma pessoa, apesar de espinhoso. A partir dos ensinamentos e do exemplo de Jesus, a correção fraterna passou a ser uma tradição da família cristã, vivida desde o início da Igreja, uma obrigação de amor e, ao mesmo tempo, de justiça. Jesus é o elo entre todos aqueles que tomam a deliberação de se unir em seu nome, pois nessas circunstâncias ele estará no meio deles. Por sua intercessão será comovida a misericórdia do Pai, e saberão os discípulos o que pedir, pois nele gemerá o Espírito. Romanos 8, 26. E assim tudo obterão. Jesus estará agindo sobre todos e cada um, oferecendo-lhe seu amor, seu poder e sua sabedoria. E essa é a verdadeira igreja que vive de compaixão, misericórdia e piedade, pois a humanidade, que sempre pecará, sempre necessitará do perdão do Divino Redentor, dado por meio de sua Igreja. Salve Maria! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.